Tudo que é eterno foi forjado em Zereth Mortis. A Arconte, o próximo, a Rainha Invernal, Sir Denatrius e a Juíza. O cosmos foi esculpido. Meu alcance vai a todas as dimensões. Um livro bombástico foi adicionado ao PTR do patch 11.2 em World of Warcraft, e em poucos dias ele desapareceu. O único vestígio desse livro estava no site MMO Champions, mas já procuramos muito e não encontramos mais lá. Um livro que simplesmente vai organizar as forças do universo, explicar a natureza de entidades como Eluna, Sargeras e Jair, revelar as intenções de Sylvanas em Shadowlands e trazer explicações tão incríveis que vão arrepiar todos vocês. Aqui começa uma série de vídeos que vai mexer com muitos personagens, vai esclarecer a história e trazer sentido a tudo que aconteceu, que acontece e vai acontecer. Sabe aquele que morreu? E se eu te disser que ele pode estar vivo e retornar? E brigadão a nossa nova membra lendária de diamante, Queen, pelo apoio ao canal. E aos nossos outros membros, lendário de ouro, Mr. Dirt, lendário de prata, Matheus Sá, lendário de bronze, Eric Leôncio, e aos lendários de ferro, Gabriel Medeiros, Max Oliveira, Turalions, Moisés Bessa, Naels, Juan Pablo, Moisés Cardoso e Fernando Agrela. Muito obrigado pelo apoio, lendários. Já deixa o like e o hype, se inscreve e ativa o sininho porque esse é só o primeiro de muitos vídeos que vamos fazer para explicar tudo isso para vocês. A meta para esse vídeo é de 80 likes para garantir o próximo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Então, pessoal, esse livro chama-se Tratado Tecnomágico, escrito por um tal de Tecnomante Chan. É um corretor. Acredita-se que ele seja um etéreo de Karesh. O mundo que estamos explorando no patch 11.2, o livro é tipo um guia que mistura magia e ciência para explicar como o multiverso de WoW funciona. Meu alcance vai a todas as dimensões. E ele se baseia nas medidas de uma matemática chamada Zisdeb, que usou cálculos de finanças para decifrar o cosmos. Resumindo, é um livro muito louco, mas o mais importante é que ele organiza os planos de existência, como Azeroth, Shadowlands e outros, em níveis de energia, e traz segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre a história de World of Warcraft. Vamos ver isso com calma. O livro diz que os planos de existência têm diferentes níveis de energia. Os de energia alta, como luz, fogo, ar, espírito e o Twitch Nether, são cheios de energia. Já a morte, decadência, terra, água e finalmente o vazio ou o void são de níveis de energia baixa. A energia flui entre eles naturalmente, e isso explicaria essa espécie de caminhos cortando as forças nesse mapa cosmológico que a Blizzard lançou no Chronicles 1, mas perde força por causa do que chamam de atrito ambiental, como se fosse um desgaste no caminho. Esse desgaste é um efeito da decadência. Ela age parecida com a gravidade, mas ela tem uma limitação. Ela só acontece com as forças que têm energia baixa. É como se tudo que estivesse do meio para baixo dessa escada de energia fosse puxada mais para baixo. E como isso acontece? Você pode me perguntar? Perdendo energia.
é a resposta. Pouco a pouco, cada força vai perdendo energia, bem como tudo que está nessas forças, e aí está a necessidade de energia. É um pouco parecido com os fenecidos de Suramar. Eu acredito que vocês lembram. Sem uma fonte de energia, eles perecem pouco a pouco. E digamos que o fundo do poço é o void, onde está o completo vazio, onde está o nada, o inexistente do universo. Por isso também eu fiz esse outro desenho. Tem caminhos que conectam esses planos, tipo portais ou magia. O livro usa matemática para prever como a energia passa de um lugar para o outro. Mas nem tudo é tão simples, apesar de até aqui ser bem complicado. Mas sobre isso, vamos falar mais para frente. Também menciona planos artificiais feitos por alguém que aí lembra do trono do panteão. Pois é, aquele é um dos tais planos artificiais. Mas Bastion, Heavendrath e os outros reinos de Shadowlands também. Sim, os planos de Shadowlands são artificiais, mas à frente vocês vão descobrir que Shadowlands, aquele reino que conhecemos, é uma mentira, construída há muito, muito tempo, tão injusta quanto falsa, mas falaremos disso nos próximos vídeos, então senta o dedo nesse like para garantir os próximos. Continuando. Como vocês viram, as forças estão divididas entre as de energia alta e as de energia baixa, mas eu simplesmente não consigo ver sentido nisso. Por isso eu fiz um diagrama e eu desenhei para vocês entenderem melhor. Deixa eu explicar direitinho aqui para vocês. Eu fiz uma espiral que mostra como a energia desce dos planos mais poderosos para os planos mais fracos, digamos assim. Vamos por partes. Começa com a luz lá no topo, que claramente tem energia de sobra, é o ápice, o pico, o topo dessa pirâmide, digamos assim. Eu prefiro imaginar como uma espiral. Depois vem o espírito, que como vocês sabem, alimenta as almas mundo enquanto crescem. E também é usado na mana, que nada mais é que o combustível para muitas magias e, claro, poder. Depois vem a vida, criando formas e seres. Ela não deixa claro que tem poder sim. E já vimos isso várias vezes. Aí temos a água, que nada mais é que um catalisador. Não existe vida sem água. Por isso, coloquei ela aqui. E uma observação, o livro coloca a água como uma das energias baixas. Mas, sinceramente, não faz sentido. E eu acredito que é um erro. Talvez eu mude de ideia no futuro com novas descobertas. Mas até aqui, para mim, não faz sentido ela ser das baixas energias. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Será que seria correto, o livro está correto em colocar a água como uma das energias baixas? Prosseguindo. Depois a desordem, que concentra toda a criatura malévola do universo, mas também todo o poder maligno do universo. Depois vem o fogo, que destrói tudo, inclusive os titãs da Ordem. Quem aí lembra de Sargeras queimando os titãs? Eles só não foram completamente destruídos porque Norgan não colocou uma magia para proteger eles. Vocês lembram? Depois vem a Ordem, que por mais que seja extremamente poderosos, só são porque a Ordem é formada por vários titãs e somente juntos eles têm poder suficiente. E aqui temos que lembrar que Sargeras pretendia converter os titãs em agentes da desordem. Quando meu novo panteão se erguer, nenhum poder no universo poderá se contrapor à Legião. Se ele tivesse conseguido, a Ordem não teria o poder que tem e muita coisa teria sido diferente. Depois vem a Terra, que sustenta a existência, é a base. Depois, a morte, que é por onde vão as almas. Depois o ar, por ser invisível, faz parte do pós-vida. E aqui só colocando mais uma observação. O ar, no livro, foi colocado como energia alta, mas eu coloquei aqui por fazer mais sentido. Depois vem a decadência, que apesar de ser também invisível, tem poder sobre todos que fazem parte da energia baixa. Depois falaremos mais sobre isso, mas como eu falei no início do vídeo, ela é a força que puxa todas as outras para baixo, deteriorando e sugando as energias do que estão na energia baixa. E
terminando o caos, eu não quis chamar essa parte de Void, porque os Void Lords estão sendo chamados de Senhores do Caos, e o Void é outra parte desse diagrama. Depois, temos o espaço desvinculado, que seria uma proteção para todo esse sistema existir longe das garras dos Void Lords e de tudo que está fora, no vazio. Por fim, temos o Void, que é basicamente o completo vazio lá fora, onde nada existe, além do completo vazio. O livro diz que o paradoxo de murmuração é o maior enigma. O livro usa matemática para prever a energia, mas esse paradoxo bagunça tudo de forma imprevisível. Será que estamos falando do que conhecemos como livre-arbítrio? Porque é exatamente o que não é possível prever. Em outras palavras, há um evento, alguns acontecimentos vêm fazendo com que esse sistema não funcione corretamente, ou anomalias de acontecendo coisas que não deveriam acontecer. Eu vou aprofundar mais isso nos próximos vídeos. Inicialmente eu queria dar esse panorama geral dessa organização, dessa engrenagem, desse sistema de energias sobre o cosmos, sobre a cosmologia de World of Warcraft. E agora fazendo um resumão sobre tudo que a gente falou até aqui. O que fica claro com tudo isso é que tem as forças, luz, vida, ordem, desordem, morte e caos. Tem também os elementos, água, fogo, terra, ar, espírito e decadência. E tem também os planos ou dimensões, as Shadowlands, o Trono do Panteão, o Sonho Esmeralda, são alguns dos planos que conhecemos. Mas existem muitos outros. As forças são divididas entre as que têm muita energia e pouca energia. As que têm poucas energias sofrem como uma força chamada decadência, que, como eu expliquei para vocês, essas forças de energia baixa tendem a se deteriorar mais e mais, se não conseguirem energia. Aí você me pergunta, mas Andro, quem ou onde está a fonte de todas essas energias que alimentam tudo e todos esses seres, reinos e forças? E a resposta é você, meu caro e estimado pontinho de mana. Sim, você. A energia que essas forças e planos se alimentam está em nós, os seres que fazem parte do universo, que fazem transições entre reinos, planos e forças. Podemos dizer que essa energia é o que os habitantes de Shadowlands chamaram de ânima. Seria algo como a nossa força vital, ou a nossa alma. Sabendo de tudo isso, fica claro que existe um sistema onde nós somos o combustível. E esse sistema que eu desenhei é a máquina que mantém tudo funcionando. Ainda que para alguns, como o Void, seja um sistema tirano, para outros, como a luz e a vida, é um sistema necessário. O fato é que isso explica como funciona tudo no universo Warcraft, e isso vai explicar muito mais, vai revelar muita coisa. Estou impressionado por você ter descoberto nosso segredinho. E nós traremos para vocês aqui, nos próximos vídeos desse Mega Teorizandro. Mas claro, depende do seu gostei, se vai continuar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.